Hoje tem palpite gratuito para essa quinta-feira, galera. Hoje tem jogo importantíssimo para o Corinthians. Tem jogo que vale vaga para as oitavas na Sul-Americana para o Atlético Paranaense. E eu vou deixar um palpite gratuito top nesse jogo, galera. Eu diria que as chances dessa operação bater é de mais do que de 95%. Pelas minhas análises, pela cotação, pelo mercado, mais de 95%. Cabeçudo, eu quero esse palpite. Fica comigo durante esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e principalmente dar um like nesse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas, beleza? Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quinta-feira. Tem também jogo da Série B, tá? Vou analisar dois jogos da Série B aí pra gente. Jogo do Ceará e jogo do Goiás. Beleza? Valeu, vamos nessa, direto às análises dos jogos desta quinta-feira. Vamos analisar aí do nosso primeiro jogo. Temos Corinthians contra Grêmio. Galera, é o primeiro confronto das duas equipes dos próximos 3 confrontos, porque as equipes também vão se enfrentar na Copa do Brasil. Corinthians sofreu 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, porém o Corinthians vem numa ascensão. Como assim, Pedro? Conseguiu aqui, ó, cadê? Time da casa, venceu o Bahia na Fonte Nova, coisa que só aconteceu para o Bahia 2 vezes em todo esse ano de 2024, uma vez para o Cuiabá e dessa vez para o Corinthians, e venceu a equipe do Criciúma por 2-1. Então, o time está de técnico novo, vem de 2 vitórias seguidas e agora joga dentro de casa contra um Grêmio que vem de uma vitória contra o Vitória, depois uma derrota para o São Paulo, uma vitória contra o Operário, e aí vem de 2 derrotas seguidas, depois um empate. É um time que está oscilando bastante no campeonato. O Grêmio é o 18º colocado, lembrando que o Grêmio tem 16 jogos, tem 2 jogos a menos do que algumas equipes na competição, e o Corinthians é o 14º com 18 pontos. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? A primeira análise é menos de 3,5 gols nessa partida com odd de 1,22, odd para você juntar com outras. Pedro, por quê? Grêmio, menos de 3,5 gols em 80% dos seus jogos. Corinthians, menos de 3,5 gols nas últimas 4 partidas. Então temos aí o mercado de under gols para as duas equipes bastante presente. Fora isso, levando em consideração o ótimo momento, pelo menos recente, dos últimos 2 jogos do Corinthians e o técnico novo, Ramon Dias, galera, eu poderia trabalhar aqui também em Corinthians ganha, empate anula. Odd 1,40 para o Corinthians ganhar o jogo. Se terminar empatado, o dinheiro é devolvido. Se perder para o Grêmio, aí realmente vem o head. Beleza? Então, para Corinthians e Grêmio, temos essas 2 possibilidades aí de mercados. Ou Corinthians empate anula, ou menos de 3,5 gols na partida. E agora vamos de Série B, porque temos o Ceará, o Vozão, jogando dentro de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 times que não estão fazendo uma boa Série B. O Ceará é o 13º colocado, o Botafogo é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, 17º colocado, 1 ponto atrás da Chapecoense, 2 pontos atrás de Amazonas e Curitiba. O Ceará, 13º colocado, ele está mais próximo ali da zona de acesso. O Ceará, com uma vitória, pode chegar até a 7ª colocação, empatado com a equipe do Sport. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Poderíamos trabalhar, sim, uma vitória do Ceará, levando em consideração o Botafogo está fazendo um péssimo campeonato, o Ceará jogando dentro de casa, apoio da sua torcida. A vitória pode deixar o time aí muito perto da zona de classificação para a próxima Série A, mesmo estando no meio de tabela, um pouco abaixo que a 13ª colocação. Mas a minha melhor análise para esse jogo é menos de 2,5 gols, quase 60% de retorno para uma Série B que tem uma das menores médias de gols dos últimos 10 anos de Série B. Nesse ano de 2024, a gente está com a média aí realmente bem abaixo. Já é comum a gente trabalhar mercado de under na Série B, mas para esse ano de 2024 tem acontecido com mais frequência ainda. Vamos agora de Goiás contra a equipe do CRB. O Goiás já chegou até a figurar ali na ponta da tabela, mas deu uma certa queda no seu rendimento. É o 8º colocado. Mas qual é o detalhe aqui? Ó? O Goiás tem 24 pontos com 16 jogos. Então, ele tem um jogo a menos do que Santos, Vila, América Mineiro, Grêmio Novo Horizontino e Mirassol, que são os 5 primeiros colocados. Uma vitória do Goiás em cima do CRB, que é o 12º colocado, pode levar a equipe do Goiás
a zona de classificação aqui, o G4. É porque eu estou confundindo Z4 com G4. Mas pode levar ao G4. Por quê? O Goiás, vencendo esse jogo, ele vai a 8 vitórias, o que já ultrapassaria tanto a equipe do Mirassol, o Grêmio Novo Horizontino, e além disso, é um time que tem um saldo de gols muito bom. O Goiás tem 7 gols positivos de saldo. Para você ter uma noção, o Santos, que é o líder, ele tem um saldo ali de 16 gols, ok. Só que o Vila Nova, que é o vice-líder, tem um saldo só de 1 gol. O América Mineiro tem saldo de 7. O Grêmio Novo Horizontino tem saldo de 2. Então, o saldo do Goiás é um saldo muito positivo de 7 gols. Se ele vencer a equipe do CRB, no mínimo, esse saldo já vai ser de 8 gols. Sem falar que ele teria mais vitórias do que todos os times que estão à sua frente, só não Vila Nova e Santos. Então, qual é a minha análise para esse jogo de Goiás contra a equipe do CRB? A minha análise é uma vitória da equipe do Goiás, jogando dentro de casa, jogando na Serrinha, para poder se recuperar no campeonato e voltar a sonhar com acesso. Vamos agora ao nosso quarto e último jogo, o jogo do palpite gratuito para vocês. Atlético Paranaense em casa, enfrentando a equipe do Cerro Porteño. Galera, eu vou pesquisar aqui. Eu já fiz essa pesquisa, claro, mas eu quero compartilhar ela novamente com vocês. Média de escanteios no Brasileirão. Olha o tanto de coisa que eu fui olhando para poder encontrar essa média aqui. Mas beleza. Galera, qual é a ideia aqui? Ó? Escanteios a favor. Como é que eu vou mostrar para vocês? Ó? Escanteios a favor. O clube que possui a maior média de escanteios a favor até o momento no Brasileirão é o Atlético Paranaense. O Furacão somou 118 escanteios a seu favor nos 16 jogos que realizou na competição, com uma média de 7,37 escanteios por partida. Galera, vocês têm essa noção de que no Campeonato Brasileiro você tem equipes altamente ofensivas, como o Flamengo, como Palmeiras, como São Paulo, como Botafogo, só que a equipe que mais marcou escanteios em toda a competição do Campeonato Brasileiro até a 16ª, 17ª rodada é a equipe do Atlético Paranaense. O seu campo influencia muito nessa média, o fato de ser um campo sintético, um jogo um pouco mais rápido, os seus adversários têm mais dificuldade em relação a isso, mas lembre-se que o Palmeiras também tem a mesma situação, só que é o Atlético Paranaense, a equipe que tem a maior média de escanteios, muito também por jogar com pontas muito rápidos, e joga em casa contra a equipe do Cerro Porteño. No jogo de ida dessas 16 avos de final da Copa Sul-Americana, o jogo terminou 1-1. Então o Atlético Paranaense precisa vencer dentro de casa, deve começar pressionando desde o início do jogo. Qual é a minha análise? É que o Atlético Paranaense tenha mais escanteios do que a equipe do Cerro Porteño. Só que, qual é o detalhe aqui para vocês acompanharem junto comigo? Essa odd, esse mercado ele é tão interessante para o Atlético, que a odd é de 1,32. Só que aí eu encontrei uma forma da gente conseguir operar dentro desse mercado, que é o seguinte: é o Atlético Paranaense para ter mais escanteios do que a equipe do Cerro Porteño no primeiro tempo. Independe o que acontecer no segundo tempo da partida. O que a gente precisa nessa operação é que o Atlético Paranaense faça mais escanteios do que o seu adversário, o Cerro Porteño, no primeiro tempo do jogo. O que é que a gente, como forma de análise minha, a gente precisa para não correr riscos? Seria o ideal que o Atlético Paranaense não marque um gol ali nos primeiros 15, 20 minutos, porque senão pode ser que o Atlético Paranaense acabe dando uma recuada e o Cerro Porteño avance as suas linhas. Mas para esse jogo a minha análise é essa, chance aí de 94% de bater essa operação. Atlético Paranaense em casa contra a equipe do Cerro, a equipe que tem a maior média de cantos ao seu favor em todo o Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra a equipe paraguaia. Galera, tem valor demais. E vocês sabem que quando eu tô com nível de confiança numa bet maior, o que eu faço? Eu aumento a unidade, tá aqui ó, 2 unidades, 2.000, odd 1,53, retorno de R$ 3.060 para o Atlético Paranaense ter mais escanteios do que o Cerro Porteño no primeiro tempo do jogo. Galera, tem muito valor nessa operação. Para o Atlético Paranaense ter mais cantos do que a equipe do Cerro Porteño no primeiro tempo do jogo, odd 1,53 é dentro dessa operação que eu tô. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quinta-feira. Deixei aquele palpite gratuito no jogo do Furacão, galera.
O Furacão, o Atlético Paranaense é simplesmente a equipe com a maior média de escanteios ao seu favor de todo o Brasileirão Série A. Tem noção do que é isso? Você tem Flamengo, você tem Palmeiras, você tem São Paulo, você tem Botafogo, mas o Atlético Paranaense é o time que mais marca escanteios na competição do Campeonato Brasileiro. Beleza? Valeu, galera. Gratidão pela sua audiência. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até esse momento, tamo junto. Abraço e até o final do vídeo.